Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Qual é a ideia de, do organismo recorrer ao sistema glicolítico como ressíntese do ATP? Como a, como a fonte de energia é de curta duração, da glicose muscular, ela precisa ser reposta. Como vai fazer isso? Através do sistema glicolítico, que vai fazer o quê? Como diz ali, ó, vai ter a quebra da glicose e do glicogênio proporcionando a ressíntese. Bom, o que o organismo vai fazer? Ele vai buscar mais fontes de glicose no corpo. Ele vai buscar mais fontes de glicose no corpo. Eis a importância, então, claro, entrando na nutrição, muito embora não seja a nossa praia, nós temos só um conhecimento, né, um pequeno conhecimento sobre, nós que eu digo nós da educação física, aí entra o trabalho do nutricionista também, é por isso que há necessidade de que um atleta não tenha só uma única pessoa tratando das condições dele, ele precisa ter o técnico para trabalhar tático e estratégico, tem que ter o preparador físico para melhorar as valências físicas dele, tem que ter um nutricionista para cuidar da obtenção dos nutrientes essenciais para a luta dele, assim como o psicólogo para manter uma serenidade e principalmente um alto nível de concentração do atleta. Mas voltando, a ideia é que o atleta por isso eu ia dizer, a ideia é que ele tenha também um consumo de carboidratos, claro, carboidratos com alto poder nutritivo, e que sejam de consumo responsável e orientados pelo nutricionista, porque ele vai precisar, o organismo vai recorrer ao sistema glicolítico, ou seja, ele vai recorrer a fontes de glicose no organismo para que seja reposta essa glicose, né, em forma dos fosfatos do ATP-CP e que volte à corrente sanguínea e vá ter e volte para os músculos para que ele possa usar essa energia de novo e de novo e de novo. Se você parar para pensar, então numa luta de 4 minutos, se a cada são 30 segundos de movimentação, de ação, né, de alta intensidade, então ele está recorrendo isso a cada 30, 40 segundos, porque daí 30 segundos não aconteceu, 10 segundos vai ter uma paralisação, e não, isso não é uma regra, gente, não é regra, 30 segundos de ação, 10 de paralisação, não. Às vezes ele vai movimentar muito mais, tentando atacar, mas ele está, quanto mais ele movimentando, mais ele ataca. Aí entra uma condição interessante na preparação técnica aliada à física, é que os ataques feitos, um atleta que ataca sem objetividade, ou seja, ele só vai atacando, vai atacando, vai atacando, ele vai gastando energia, e energia que pode faltar lá para frente no transcorrer da luta. Então, recorrendo ao sistema glicolítico, ele vai fazer o que? Ele vai buscar no fígado a glicose, o glicogênio armazenado, vai fazer essa quebra através das ações que vocês já estudaram em fisiologia. Ele vai através dos ciclos, né? A gente já vai falar uma coisa ou outra, ciclo de Krebs e assim vai. Ele vai fazer essa quebra do glicogênio em glicose, da glicose nos ATPs e dos ATPs entrando para a corrente sanguínea e armazenando no músculo novamente, tá certo? Por quê? Porque o sistema glicolítico só é acionado quando há atividades de elevada intensidade e curta duração. Elevada intensidade e curta duração. Como é o caso do judô, tá? Como é o caso do judô. Agora eu achei que, ó, relacionados a atividades de elevada intensidade, opa, e curta duração, oh, caramba, e curta duração, tá certo? Faltou um pouquinho de videogame na vida da pessoa aqui, mas vamos lá, tá? É nessas condições que o organismo vai recorrer ao sistema glicolítico. Porém, como consequência, como efeito colateral desse sistema, há o acúmulo de lactato, ou também comumente chamado de ácido lático. Então, o que é o ácido lático? Ele é esse subproduto. O ácido lático é o subproduto
desse metabolismo anaeróbio, tá certo? Ele é o subproduto do metabolismo anaeróbio, ou seja, como o organismo vai precisar constantemente recorrer à glicose muscular, que vai ser depletada, que vai ser usada constantemente durante o tempo de luta, e vai ter que haver essa ressíntese contínua, buscando glicose de todos os lugares, no caso do fígado especificamente, vai haver como consequência o acúmulo de ácido lático. Ácido lático que, num primeiro momento, ele parece um vilão, mas logo na sequência nós vamos ver que ele não é tão vilão assim. Ele acaba por ser útil também nessa ressíntese. A gente já vai ver isso. Porém, qual é o problema do ácido lático mesmo? Por que ele pode ser o vilão na condição do atleta? Porque ele diminui, ele pode diminuir ou interromper as ações. Em verdade, funciona assim. Quando o atleta acumula muito ácido lático, podem perceber, vocês que já jogaram ou lutaram os esportes de vocês, que quando vocês estão com muito ácido lático acumulado, a musculatura enrijece e por vezes nem funciona mais. Posso dizer do judô. Quando isso acontece numa luta de judô, posso dizer pessoalmente. Eu lembro de uma vez lutando em que eu fui tentar estrangular um adversário usando as golas a lapela do kimono dele, e a gente já estava há muito tempo lutando, era um treinão, né? Minha mão já não fechava mais. Eu não conseguia mais fechar a mão para fazer essa pegada, para tracionar a lapela dele a fim de estrangulá-lo. Minha mão simplesmente abria, ou seja, ela não só diminuiu minha atividade, como ela também interrompeu a minha ação. Resultado disso, não conseguia executar aquele tipo de técnica. Tá certo? Porque eu já estava com muito ácido lático acumulado, nesse caso em membros superiores. Então aqui, só uma ideia para vocês, um desenho esquemático. A ideia então é judô, metabolismo anaeróbio lático, usa glicose muscular, né, o ATP-CP, os fosfatos diretamente armazenados nos músculos. Usou, não pôde mais, depletou aquilo que já havia na musculatura, o organismo recorre ao quê? Ao sistema glicolítico. Vai lá no fígado, vai quebrar a glicose, vai quebrar o glicogênio, vai transformar em glicose, vai entrar na corrente sanguínea. Estou olhando só essa parte verde aqui, tá? Deixo o lactato para depois. Mais uma vez, quebra o glicogênio. Vocês já viram isso em fisiologia. Quebra o glicogênio, transforma em glicose, nos ATP-CP, corrente sanguínea, retorna à musculatura para ser, mais uma vez, utilizada na ação da luta. Tá certo? Sistema glicolítico, então, sistema que o organismo recorre numa luta de judô para a ressíntese dessa glicose muscular, dessa energia necessária para a luta. Ok? Bom, a gente estava falando do ácido lático. Então, o ácido lático, ele realmente, ele acaba num primeiro momento sendo o vilão, até porque ele não é desejável, porque ele vai fazer a interrupção ou a diminuição da atividade das ações da luta. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, isso que é interessante, é que o organismo... o que é o ácido lático, então? Ele não é um subproduto do uso da glicose, então significa que ele também tem glicose, não é? Então o corpo arranjou uma forma, né? Arranjou um meio de usar do ácido lático para ressintetizar também o ácido lático, para tirar dele ou retirar dele uma parcela de glicose também, tá certo? Então vamos aqui, ó, nessa parte, ao se acumular, o ácido lático pode ser reaproveitado pelo organismo através da oxidação, formando novas moléculas de ATP ou transformando em glicose através do ciclo de Cori. Então, muito importante no judô,
para aproveitamento do ácido lático, da glicose contida no ácido lático, é o chamado ciclo de Cori. Tá? Então a gente teve o ciclo de Krebs, agora também tem o ciclo de Cori. Tá? Para a dissipação e reutilização do lactato em energia, o tempo das interrupções em luta não é suficiente. Isso nós já conversamos. A paralisação de uma luta para outra, que gira em torno de 10, 15 minutos, ou até um pouco mais, não é o suficiente. Por isso, há necessidade de um bom planejamento para um treinamento adequado para que o atleta suporte grandes cargas durante uma luta e que tenha nesse tempo de recuperação a oportunidade de restabelecer uma certa quantidade dessa glicose muscular, usando para isso fonte do próprio fígado, do glicogênio, ou usando o próprio lactato, que vai se acumular, gente. É importante que vocês entendam o seguinte, não é que vai usar todo o ácido lático, o organismo não vai usar todo o ácido lático, ele vai usar uma parcela. A outra parcela se acumula nos músculos. Ou seja, daqui a 5 lutas, vamos dizer assim, daqui a umas 5 lutas, ou 7, conforme o caso, ele já vai ter uma quantidade de ácido lático bem, numa parcela maior, já bastante armazenada nos músculos. Então, por isso a preparação física, por isso o trabalho de vocês, como preparadores físicos de um atleta de luta, com esses conhecimentos, podem reduzir a baixa da performance desse atleta, porque esses conhecimentos científicos vão fazer com que vocês façam um planejamento mais adequado para que ele suporte essas cargas até o final do evento, da competição. Tá ok? Então aqui, ó. Então aqui o ciclo de Cori. O ciclo de Cori é também chamado como o ciclo de glicose, lactato, glicose. Então, qual é a ideia? Então, nós usamos a parte verde aqui para falar do sistema glicolítico. E mais ou menos a mesma ideia, nós vamos falar do lactato. Então, vai acontecer a conversão, como nós vimos anteriormente. A conversão, a oxidação para a conversão do ácido lático, através da oxidação, em novas moléculas de ATP. Como eu disse, parte dela. A outra parte vai se acumular mesmo. Então, ele vai utilizar parte do lactato, vai retirar. Então, o processo chama-se neoglicogênese, tá certo? Ele vai transformar parte do lactato, uma parcela, em glicose. Essa glicose vai voltar para a corrente sanguínea, que vai voltar para os músculos. Então, agora aqui a gente tem o ciclo completo. Tá? Então, acumulou o ácido lático. Ok, então vai haver o processo da neoglicogênese. Ele vai sair do organismo, do fígado como glicose, vai entrar na corrente sanguínea, vai para o músculo, vai ser lá durante a ação, os golpes, as movimentações, vai ser utilizado, vai haver a fermentação, ele vai formar o lactato e ele volta para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea ele volta para o fígado, lá ele vai ser ressintetizado de novo e assim forma o tal ciclo, por isso que é uma constante, é um ciclo que é chamado ciclo de Cori ou ciclo de glicose-lactato, glicose.